Good morning, good afternoon and good evening. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Brazzascast e hoje com um quadro novo, Brazzas English Tips. Esse quadro que vai trazer alguns tópicos para a gente conversar aqui com coordenadores e professores, para a gente tentar tirar algumas dúvidas, algumas confusões que ficam quando a gente está estudando isso em casa ou então no curso também. E aí, hoje para participar comigo, eu trouxe aqui a coordenadora Summer e a teacher Sarah. Tudo bem, gente? Oi, tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. E para o nosso tópico de hoje, a gente vai falar sobre um assunto, um tempo verbal que ele aterroriza, ou melhor, ele aterrorizou, ou então ele vem aterrorizando os alunos de inglês durante a caminhada e o estudo deles. Bom, assim como essa frase tão confusa que eu acabei de falar, é o tempo verbal present perfect. Mas antes da gente falar sobre eles, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho. Eu sou a Summer, coordenadora pedagógica, eu fui professora no Brazzas Novo Leblon por 9 anos. E agora estou na coordenação, tenho mais ou menos 18 anos de empresa. É isso. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Oi, pessoal, sou a teacher Sarah, do Brazzasília. Já são quase 5 anos trabalhando no Brazzasília, ao lado, inclusive, do teacher Jack, um grande amigo. E estou muito feliz de estar aqui também. Queria mandar um beijo para minha mãe. A gente que está muito feliz de te receber. E aí, para a gente iniciar o nosso papo, como que vocês podem explicar em termos gerais, assim, o present perfect? Bom, o present perfect é um tempo verbal que se refere a uma ação ou um evento que aconteceu num tempo passado, mas que tem alguma conexão com o presente, né? É importante a gente dizer que quando a gente usa o present perfect, a gente está se referindo a um evento, uma ação que aconteceu e a gente está dando ênfase a ele e não ao quando ele aconteceu, né? O que importa quando eu uso o present perfect é a ação, o evento, né? E não o quando. A gente não sabe quando, o quando não importa. O que importa é o que aconteceu. Então, se, por exemplo, eu falo pra você que eu vi um filme ontem, é porque eu quero que você saiba que foi ontem. Esse ontem é importante, né, na minha comunicação com você. O meu foco tá lá na história também que eu tô contando. Isso, o ontem é importante. Eu quero que você saiba que foi ontem. Mas se eu falo, eu vi esse filme, eu quero que você saiba apenas que eu vi o filme. Que a ação aconteceu. Isso. Para o momento da nossa conversa, para essa interação, é importante que eu quero que você saiba que eu vi. Entendi. E aí, pra galera que gosta de traduzir, qual é o paralelo que a gente tem na nossa língua portuguesa com o present perfect? Conta pra eles, A gente não tem, infelizmente, a gente não tem. É uma das coisas, inclusive, que a gente dá muita ênfase no Brazzas pra gente não traduzir. Desde lá dos pequenininhos, do kids, do pre-K, a gente já faz toda a interação somente em inglês, porque vai chegar, né, vão chegar alguns momentos, inclusive o present perfect é um deles, que o aluno vai se deparar com um tempo verbal que ele não consegue achar uma equivalência no português. Ele não consegue construir uma mesma frase exatamente igual na língua portuguesa. Como é uma ação no passado, né, como a Summer falou, quando a gente vai falar no português, a gente usa o pretérito perfeito e é isso. Eu fui ao mercado, eu comi pastel e ponto. Já no inglês, a gente tem o uso do present perfect, que é a própria estrutura, quando a gente vai tentar ali pegar a estrutura e traduzir aquela estrutura, não faz o menor sentido. Você tem o verbo have, né, que a gente vai comentar depois da estrutura, que é o verbo ter, mais ou menos, dizendo. Então, não faz o menor sentido quando você faz essa tradução. Traduziu isso, já vai por água abaixo. Já faz a confusão, assim, na hora. É interessante quando a gente, no Brazzas, ensina o present perfect, principalmente para o aluno adulto, é interessante que é o momento em que eles começam a acreditar de verdade que não adianta traduzir. Não adianta, e não só não adianta, como atrapalha, né? Porque a gente vem com o aluno adulto, desde o Book One, dizendo, pedindo, implorando para que o aluno não traduza. Porque com as crianças é mais fácil, né, Sarah? Porque as crianças acreditam na gente desde o começo, né? Porque o que o professor fala para a criança é uma lei, né? A criança tem isso de respeitar muito o que o professor fala, de acreditar muito no que o professor fala. Mas o adulto, por ser adulto, né, ele acha que ele questiona, acha que sabe o que é melhor para ele, né? Já tem muitas... uma bagagem de vida. Uns preconceitos, né, que já estão estabelecidos. Eles querem achar isso em todas as línguas. Claro, então eu vou pro Google Tradutor e vou entender, né? Sim. Mas aí quando ele se depara com o Present Perfect, ele fala, caramba, não tem como traduzir. Então meu professor
estava certo all along, né? Então ele fala, não tem como traduzir a verdade. Porque a língua baseia-se numa cultura, né? Então a gente não tem como entender uma língua ou querer achar um mesmo paralelo em outra, porque é a cultura que vai definir isso, e aí a gente não vai... Tem alguns pontos que a gente não vai achar mesmo. Né? Exatamente. Mas aí já tem muitas coisas que confundem a gente. E aí, pra botar mais coisa nessa fogueira, tem o nome Present Perfect. Se o nome é Present Perfect, mas a gente tá falando do passado, por que o nome é Present? De onde vem isso? Isso deixa o aluno bem em pânico, né? Isso é uma coisa que deixa o aluno em pânico, porque você começa a explicar a estrutura, aí você fala que é uma ação no passado, e aí você escreve no quadro que o nome do tempo verbal é Present Perfect. Aí a cara do aluno já fica em pânico, e você vai, né, com aquela sua cara bem serena pra tentar deixar o aluno calmo, e ele vai com aquela cara em pânico, né? Enfim, vou respondendo a sua pergunta. O que acontece é o seguinte, quando você traduz, faz uma tradução literal do nome do tempo verbal, né, Present Perfect, para o português, você vê, você tem o presente, você tem a ideia de que seria uma ação no presente, né? Mas o termo perfect te remete a uma ação que já terminou, né? No tempo presente. Ela está concluída. Ela está concluída no tempo presente. Exatamente. Ela é uma ação que terminou, está terminada no tempo presente, né? Ela foi concluída no passado, no tempo presente, ela tem uma conexão com ela. Foi terminada no tempo passado, com uma conexão com o tempo presente. E isso é o present perfect, que nós não temos na língua portuguesa. Sim. Inclusive, o termo perfect não é só no present, né? A gente também tem o past perfect, future perfect, que o termo perfect sempre vai dar ênfase numa ação que acabou, foi concluída e ponto. Por isso que o tempo não é tão importante, porque a gente está falando da conclusão dela. De uma ação. Ela aconteceu em algum momento. Mas a gente sabe que no presente, no caso do present perfect, no presente ela está concluída. Exatamente. Já foi. Então não é importante falar no tempo. Exatamente. Quando você quer dizer, quer dar ênfase ao quando, aí você vai usar o simple past. O passado simples. Beleza. A gente vai comparar esses dois já. Mas antes da gente começar essa comparação, há outras características que tornam esse tempo verbal tão difícil da gente entender? Tem outras coisas que impedem a gente de trabalhar com ele com uma facilidade, igual aos outros tempos que tem algum paralelo? Eu acho que, falando um pouco da estrutura, assim, os alunos, eles aprendem o Simple Past antes. E quando a gente tem a estrutura do Simple Past, falando, assim, dos verbos, a gente tem os verbos que são regulares e os verbos que são irregulares. Isso já também é um problema, porque, ai, meu Deus, como é que eu vou aprender verbo irregular? E assim, o aluno já fica confuso. E, assim, não tem muito segredo. É basicamente o uso ali, tentando memorizar os verbos que a gente tem mais uso. Internalizar. Exatamente. Né? Já é uma pedra no sapato. Isso. Exatamente. Isso com o Simple Past. Quando o Present Perfect chega, a gente entra com o verbo auxiliar, que é o verbo have. E o Past Participle, que fica, né? A terceira coluna. Você, professor do Brasil, sabe muito bem o que é isso, né? Go, went, gone, see, saw, seen, buy, exatamente. Aí vem aquelas perguntas assim, mas como eu sei se, por exemplo, buy, bought, bought? Aí esse é fácil, teacher, porque o bought repete, né? Mas write, wrote, written, como é que eu sei se vai ser outro? Exato. Ou se vai ser repetir, ou se é regular, como é que eu sei? E tem o read. O read, por exemplo, ele read não muda, mas a pronúncia muda, mas a escrita é a mesma. Aí eles querem uma regra, uma né? regra. Uma regra. Aí eu falo, a dica, meu amor, é você ver filme, escutar música. Se expor, é você né? vivenciar E prestar atenção na aula. E prestar atenção na aula, bastante. Fazer dever de casa, ouvir podcast. É você vivenciar o inglês. Tá imerso na língua, É isso. Então vou ficar decorando a lista. Eu não acredito em decoreba. Você acaba usando, assim, até em sala de aula mesmo, a gente vai vendo os exemplos, vai vendo esse, né? Esse truque que a gente faz, isso acaba ficando na cabeça do aluno. Então, eu acho que a própria estrutura também já assusta, porque agora eles não têm mais apenas um passado para gravar, ou enfim, para aprender. Agora eles têm o particípio passado, que eles precisam usar, faz parte da estrutura gramatical do verbo. Então, também isso já dificulta bastante. Essa falta de exposição natural, né, dificulta muito. Então, se o aluno não se expõe, ele vai ter dificuldade, né? Por isso que a gente fala, não adianta você querer pegar uma lista de verbos e ficar decorando o present perfect. Ele pode até decorar a terceira coluna, né? Mas se ele não se expor ao uso do present perfect, ele não vai conseguir usar. Ele não vai saber qual caso usar. Exatamente. Agora que eu vou usar o quê, né?
Não é só a diferença entre o Simple Past e o Present Perfect, é quando usar o Present Perfect. Como usar, Como em usar, quais em que, situações. exatamente. Então, ele precisa se expor. Óbvio, assistindo aula, claro, com certeza, mas ele precisa se expor também fora da unidade Brazos, fora da aula do Brazos, né? E a gente fala muito isso Sim. na aula. Eu acho que isso é uma coisa tão importante. Estudar uma outra língua, qualquer que seja, não é só você pegar a gramática e fazer exercícios. É você estar exposto a ela para você saber certeza. como que as pessoas usam, né? Isso é uma coisa engraçada quando a gente vê estrangeiros tentando aprender português. Porque eles aprendem um português, mas quando chegam no Brasil, principalmente em lugares como Rio e tal, São Paulo, que tem, assim, dialetos que trabalham por aí, é muito diferente. Eles ficam Muito, chocados. E a sim. mesma coisa acontece com o inglês certeza. também, né? Sim, Com com certeza. certeza. E o Present Perfect é uma dessas coisas que precisa muito de disposição. E o present perfect, assim, é um verbo extremamente importante da língua inglesa que é muito usado, Eles usam, assim. é o mais usado. É o mais usado, até mais que o simple past, assim. E é isso. Às vezes, por exemplo, aprendi o simple past. Então já sei como é que é o passado no inglês, então tá tudo bem agora. Não. Já sei falar no presente, no passado, no futuro, acabou. Não. Não. Tem mais coisa pra aprender. Beleza. E aí, pra gente começar, então, a separar os dois, pra gente identificar o Present Perfect logo de cara, bater o olho, a gente sabe que é ele. Quais são as principais diferenças na estrutura gramatical entre o Simple Past e o Present Perfect? Eu diria que, falando de estrutura, né, no Present Perfect você tem, como a Sarah falou, o verbo auxiliar have, né? Have, ou para terceira pessoa no singular has. E o verbo que a gente chama de terceira coluna, que é o past participle, participio passado, da listinha que não tem jeito, que a gente fala que tem que decorar, mas eu acredito mais em vivenciar a língua. E o aluno fala, eu tenho que decorar. Eu falo, não, você tem que ter experiência. Mas puxando um pouquinho a sardinha pro Brasas, essa metodologia dos Estados ajuda Unidos... muito. Demais, mas você não concorda que é uma vivência? Sim, né? Claro. É uma vivência. Claro. O aluno acaba memorizando, mas eu gosto de falar que o aluno acaba internalizando do que decorar, né? Ele meio que aprende por osmose, porque pra assim, mim, né? exatamente, porque decorar pra mim é você pegar a lista e ficar se, só, assim, Sim. go, went, gone. Quando o aluno tá na sua aula e você fica se, só, assim, again, se, só, assim, go, went, gone. Você tá vivendo a experiência. E a gente já puxa esses verbos para casos de uso, exatamente. Né? E você, Exatamente. isso aqui é um momento da experiência. E aí você vai e bota tudo num contexto. Pra mim, isso é viver. Sim. Viver a experiência. É aprender. Né? Pois é, e você tá fazendo isso no contexto. Né? Então, o aluno não tá ali repetindo somente pra decorar, pra memorizar. Né? Então, ele e tá com vivendo a diversos experiência da língua. exemplos também. Exatamente, é tudo no contexto. Sim. Né? É por isso que eu acho a nossa metodologia muito rica. Porque o aluno não tá ali só decorando coisas aleatórias e soltas, né? Então, eu acho que a vivência da língua é muito importante por isso, né? Então, a estrutura, a primeira diferença é essa, né? Tem No Present Perfect, a gente tem o have ou has como auxiliar. Isso. E o particípio passado. Exatamente. E o Simple Past. Somente o verbo no passado, né? Sim. E aí, desculpa, aí da estrutura é isso. A sua pergunta foi essa. Claro. E também, um pouco da dificuldade, assim, né, do Present Perfect e do Simple Past é que, por exemplo, o Present Perfect, como ela falou, a gente tem o have, mas a gente também tem o has. E aí você tem a terceira pessoa com has. O Simple Past fica a mesma conjugação para todos os pronomes, para todo mundo. Então também tem esse choque, assim, né? Dessa questão estrutural. A gente já tem que conjugar um, que é o have ou has, e aí depois tem que Exatamente. saber qual é a forma do outro, e aí, misturando tudo isso no jogo, fica confuso meio de campo, né? Com certeza. Ainda então, mais se você botar na interrogativa negativa, né? E aí, realmente, que aí no Simple Past a gente vai ter o did, não, mas no Present Perfect já não tem. E aí no pois é. Simple Past a gente não usa o verbo auxiliar na afirmativa, mas no Present Perfect usa. Por que aparece em um, por que não aparece em outro? Exato, aí o aluno fica doido. Fica doido, Fica com doido. certeza. Então, pra gente começar a diferenciar mais ainda o Present Perfect, se os dois são sobre o passado, se o Present Perfect eu tô falando de coisas do passado e o Simple Past também, por que eu não uso só o Simple Past pra tudo? É aquilo que a gente estava falando mais cedo, né? Eu não posso usar o Simple Past para tudo, porque se eu não quero dar ênfase ao quando, eu vou usar o Present Perfect. E existem várias variações, assim. Por exemplo, quando eu falo I went to the doctor yesterday. Eu sei exatamente quando a ação aconteceu. Eu sei o tempo dela, time is important. Então, assim, a gente sabe quando aquela ação foi feita e é importante saber que foi ontem que eu fui ao médico. Agora, quando eu falo assim, I have seen that movie.
Assim, eu vi aquele filme, o importante ali é que você viu o filme, e não necessariamente quando você viu aquele filme, se foi ontem, se foi anteontem, se foi há 1 ano atrás, não importa. O que importa é que a ação foi concluída no passado e a ação é importante. A ação de ter visto o filme é importante, e não quando ela aconteceu. É o que a gente, os nossos mantras de sala de aula, né? Sim. A gente fala, I don't know when, pra present perfect, ou time is not important, when is not important. A gente repete isso direto em sala, que é quando a gente usa o present perfect, né? Sim. A gente pergunta, do you know when? Exatamente. E essa conexão também do present perfect com o presente também é muito diferente do simple past, porque no simple past a gente não tem isso. Tem zero conexão. Tem zero conexão, é o que a gente estava falando. Assim, um outro exemplo, I played soccer last night. Então, assim, eu joguei futebol ontem à noite. Então, ontem à noite foi quando a ação aconteceu, e é importante que ontem à noite eu joguei futebol. Então, assim, quando eu falo outra frase, sei lá, I have eaten Japanese food, eu comi comida japonesa. Não me importa quando, mas essa questão de eu usar I have eaten Japanese food tem uma conexão com o presente, tem uma relevância no presente, coisa que o Simple Past não vai ter. E me parece muito que tem também aquela conexão do contexto de que se você fala, por exemplo, I played soccer last night, parece que você vai começar a contar uma história sobre ontem. Exatamente. Sobre o que aconteceu ontem. Então você jogou futebol e aí depois aconteceu alguma coisa e tal. Você tá falando do seu dia de ontem. A partir de ontem. Mas se você fala, tipo, I have played soccer, eu acho que parece que vem alguma coisa com o presente. Tipo, I'm too tired now, I've played soccer. Tem uma consequência, tem alguma conexão com o presente vai ter ali. Sim. O contexto, ele traz mais pra perto, né, do que tá acontecendo agora. Exatamente. Beleza. E aí, pra gente falar uma outra diferença, assim, se eu trazer 2 exemplos, por exemplo, falando de uma coisa que tá bem popular hoje em dia, que é Anitta. Anitta, ela tá bem em vogue, tá bem alta. Então, se eu for falar sobre ela é uma pessoa que tá aí, tá fazendo vários shows, tá popular pelo mundo inteiro. Eu posso falar, Anitta has become very popular. Exatamente. Então, Anitta se tornou muito popular, certo? Sim. E aí, se eu for falar, por exemplo, do Elvis. Elvis não tá mais vivo. Sim. Quer dizer, há controvérsias, tem história. Será que ainda hoje tem essas Será que controvérsias ele mais ou tá menos? em algum estado do A gente pode Brasil? falar do Ayrton Senna, por exemplo. Ayrton Senna, por exemplo. Então, eu posso falar, Ayrton Senna became very popular. Sim. Mas ele não tem mais essa conexão com o presente. Não, porque ele não já tá mais faleceu, vivo. Ele não tá mais vivo. Exatamente. Então, ele não pode mais fazer essa ação, Exatamente, ele não pode repeti-la. Exatamente, não tem a conexão com o presente. Porque ele não pode continuar famoso, né? Não pode continuar popular. Sim. Já a Anitta, que tá viva, tá aí fazendo história, Graças né? a Deus. Com a fama dela, Sim. she has become very popular, porque ela ficou famosa e ela continua, né? E acho que isso é um foco legal pra gente mostrar o quanto um tá focando bem no passado e o outro tem a conexão pro presente. Porque se eu falo Anitta has become very popular, eu vou falar da vida dela ali agora, do que ela tá fazendo, das coisas que estão acontecendo. Mas o Ayrton Senna ficou lá atrás. Eu tô contando uma trajetória que já aconteceu, certo? E aí a gente começa a separar bem o uso de um e de outro. Isso, acho que é um bom exemplo, porque fica bem claro pro aluno entender a diferença do uso dos dois. Perfeito. Eu vou trazer então agora alguns exemplos, porque assim, no geral, o present perfect a gente pode entender que é uma ação que aconteceu no passado e o quando não é importante. E também ela tem uma conexão com o presente. Então, pra gente destrinchar alguns outros usos, porque o present perfect tem vários, mas a gente vai focar nos principais aqui, eu vou trazer alguns exemplos e a gente debate um pouco sobre eles. Se eu falo, por exemplo, he has already watched Titanic. Do que eu tô falando? Quando eu falo he has already watched Titanic, ele já assistiu ao Titanic. Nesse exemplo, a gente tem a adição, né, do advérbio already, que inclusive também gera um pouco de confusão quando vai na afirmativa, na negativa, na interrogativa. Quando a gente fala assim, he has already... Qual foi o seu exemplo? Desculpa. Watched Titanic. He has already watched Titanic. Então, assim, ele já assistiu Titanic. Um outro exemplo também que acontece muito em sala de aula, que eu particularmente uso, é quando você faz a pergunta, por exemplo, assim, are you hungry? Let's go eat. Algo do tipo, né? Você tá com fome? Vamos comer alguma coisa? E você fala, I'm okay, I've already eaten. Então, eu já comi. Eu não sei quando. Eu não sei quando, mas eu não quero comer agora, eu já comi. Então, de novo, uma ação que foi feita no passado, mas que tá tendo uma enorme relevância no presente, porque
você não quer comer agora, você já comeu. When is not important. Exatamente. Então, tempo indefinido tá aí. Esse período, Isso. um dos usos principais do present perfect. Indefinite time in the past. Indefinite time in the past. O uso do already, inclusive, assim, né, como eu comentei, gera um pouco essa confusão, porque quando a gente tem o already e o yet. Vamos traduzir isso? Não. Não, Pelo amor de Deus, não traduzam. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O already e o yet, o que eles seriam, então? Se a gente botar he has already watched Titanic. Então, dá essa ênfase numa ação que já foi feita. Já foi feita. Já foi feita, já aconteceu. Então, você tá dando mais ênfase ainda, colocando esse advérbio. Quando a gente vai pra negativa, a gente usa o yet, que aí já vai mudar, né? Você quer, por exemplo, assim, He hasn't watched Titanic yet. Então, ele ainda não assistiu. Ah, então não é mais already, não é mais já, é ainda agora. É ainda. Ainda não. Ainda não. E quando vai pra negativa, também a gente usa o uso do yet. Pra interrogativa também. É o yet. Pra interrogativa. Have you watched Titanic yet? Yet. E aí na tradução? Você já assistiu? Já Mas assistiu. o yet vira o já? Vira. Que era o already antes? Exatamente. É por isso que a Gente. tradução é bem complicada. Então, E olha quando só. usa o already na afirmativa? Tem esse caso também. Tem esse Have you caso watched também. Titanic Already? Already? É quando você quer dizer, mas você já É assistiu? uma surpresa, né? É. Have you done the homework Eu adoro already? esse exemplo. Pra mim é o melhor Aham. exemplo. Você fala assim, nossa, mas você já Já fez o fez? dever? Eu nem pedi ainda. Nossa, eu nem tive que gritar com você. Então, de novo, né, dando ênfase nisso de que não dá pra traduzir. Não tem Exato. como. Então, o yet, ele geralmente tem essa carga de uma ação que a gente já espera que ela vá acontecer, né? Isso. Então, I haven't watched yet, Mas but eu I vou. will. Mas eu vou. Então, É. não assisti ainda, mas eu vou. Mas eu vou. Ou Isso. então, na pergunta também, have you done the homework yet? Você já fez o trabalho de casa? Eu tô esperando. Mas Isso. o already já tem uma surpresa na pergunta. O né? already Isso. você já fica, nossa, não Mas tava já? esperando. Como mas assim? já. Exato. Aham. Então, olha só, esse é um assunto que pra gente entrar nele vai gastar um tempinho. Vai. Então, É. já vou deixar um gancho pro pessoal de casa. Quer ver um pouco mais sobre advérbios temporais, already, yet, just e essas outras coisas todas? Comenta aqui embaixo no vídeo, vai que a gente faz. Não sei, sem prometer nada, mas Isso. Mas tá quem aí, sabe? tá ao vento, tá ao vento. Isso. Se engajar. Com certeza, com certeza. Então, trazendo um outro exemplo agora, um outro caso de uso, se eu falar She has visited Paris several times. Qual é esse caso? Esse é o repeated action in the past. A gente está falando de uma ação que aconteceu repetidas vezes no passado, né? A gente usa o present perfect para se referir a uma ação que aconteceu várias vezes, repetidas vezes no passado. Então, esse não é um caso necessariamente só do tempo indefinido, da conexão do presente, mas... Você vê, você continua não sabendo quando, né? O quando continua não sendo importante. Exato. O que é importante aí é que a ação aconteceu Várias vezes. Repetidas vezes. repetidas vezes. Em algum É. momento no passado, É. assim. Você não sabe Quando? Do you know when? I don't I don't know know when. when. You don't know when. Aham. Né? É aquela pergunta que a gente faz para o aluno várias vezes em sala de aula. Com certeza. You don't know when. What do you know, né? Uhum. She's been to Paris. Já esqueci. She's been to Paris. She's been to Paris several times, but Uhum. I still don't know when. Exato. É isso. E aí, quais palavrinhas que a gente pode usar pra saber que é esse o caso de uso? Eu Vamos citei lá. aqui several times. Several times, many Many times, times. quite a few times, Uhum. over and over again, Over and over again. again and again and again, Aham. Perfeito. A Então, zillion times. a zillion times, A a zillion million times. times. Perfeito. E aí, ele casa muito bem com essa questão do eu não sei quando. Foram Isso. muitas ações. Foram É repetidas. muitas isso. ações. Beleza. Acho que ficou mais fácil de entender. Esse é mais né? facinho. Pega um pouco o gancho do primeiro. Isso. Então vamos para um outro. Se eu falo, he has just arrived home. Adoro esse. Qual é esse? Adoro. Esse é o action just finished. Então, uma ação que acabou de terminar. Acabou de acontecer. É Do you bem know when? pertinho. I don't know when. Você não sabe se foi há 5 minutos atrás ou se foi há 10 minutos. Eu adoro esse porque esse é relativo. Sim. Porque qual foi que você falou? Qual foi a ação? He has just arrived home. Aí eu te pergunto assim, how long ago? How long ago? Aí você pode me dizer 5 minutes ago, 5 minutinhos atrás, 10 minutinhos atrás. Mas se eu falar assim pra você, he's just gotten married. Ele acabou de se casar. Exato. How long Exatamente. ago? Varia. Você né? só sabe que é recente. Pois Você é, sabe que é você recente, pode mas- falar a week ago. Uhum. Mas e se eu falar pra você, he's just taken a shower? Você pode me dizer a week ago? Se for uma semana atrás, a week ago, acho que é um Eu tempo espero muito Ficou que grande. tenso. não. A Ficou week- complicado. He's just taken a shower, a week ago ficou A week tenso. ago. Ficou, ainda mais pro Brasil, pro nosso Eu clima adoro carioca. esse, eu adoro Aham. fazer com os alunos, porque eles ficam, a princípio, né? Quando eu falo, he's just gotten married, how long ago? 5 minutes ago, eu falo, I be more creative, Aham. né? Com He's certeza. just gotten divorced, how long ago?
10 minutes ago, eu falo be more creative. Uhum. Aí eu falo a Sim. month ago, teacher, but it's just. Eu falei, mas a ação é relativa. Depende da Né? ação, né? Pois é. Quanto que aquela ação é repetida normalmente na sua vida? Exatamente. Então, tipo, take a shower, tomar um How banho. often do you get divorced? How often do you get married? Exato. Então eu gosto muito de explorar essa parte. Eu acho Exato. bem interessante. E Faz o o- aluno pensar. Claro. Né? E o just, né? De novo, falando da tradução. Uhum. Mais pra frente, a gente também vai entender que, inclusive, eu dei essa aula quinta-feira no Book 7. A gente vai entender que o just tem outras utilidades também. Então, se for traduzir, então just acabou de acontecer. Não necessariamente. Nesse contexto, talvez sim, mas em outros momentos do uso da língua, a gente vai entender que o just também vai ter outros significados. It's just not that easy. Exatamente. It's Então, just é not mais that um easy. que a gente bota junto ali com o already, com o in at, para um vídeo Isso. futuro, porque realmente, né? Just tem muitos Tem usos. muito. Aqui, no Uhum. Present Perfect, a gente tá falando de algo que acabou recentemente. Sim. E aí, essa recentidade, esse tempo recente vai É variar relativo. muito. É muito relativo Uhum. de acordo com a ação que a gente tá falando. Sim. Perfeito, perfeito. Aí agora pra gente mexer mais um pouquinho nesse meio de campo, se eu falar a frase I have lived in Rio for 3 years. Ok. Esse aí a gente tá falando de duration. Duration of time. Então a gente Duration tá of falando... time. Tem alguma conexão com o presente? Sim. Tem. Hum, Porque você começou a morar no Rio uhum. a I esqueci. have lived in Rio for 3 years. Do you still live in Rio? I do. I do. Uhum. I live in Rio. É Eu isso. moro no Rio ainda. Então, Isso. Então dá essa traduzindo ideia isso- de continuidade, né? Você vê uma Você- ação que começou no passado, but still goes on. Então, Uhum. essa é a conexão com o presente, ela É ainda isso. acontece. E a gente pode contrastar ela com o Simple Past, de alguma forma, tem uma estrutura muito parecida, mas o significado muda, como é que é O isso? significado muda. Se eu Significado falo, por muda. exemplo, I have lived in Rio for 3 years, eu também poderia dizer I lived in Rio for 3 years. Qual é a diferença? Quando você fala I lived in Rio for 3 years, do you still live in Rio? Não. Você não moro mora mais. no Rio. Uhum. Entendeu? Então não tem, o Simple Past não tem essa conexão com A o gente presente. até falou Não disso tem. mais cedo, Uhum. né? Se você falar I lived in Rio for 3 years, but now I live em São Paulo. Sim. Não com moro no Rio certeza. mais. Mas se eu falar I have lived in Rio for 3 years, eu still Eu tô muito still. misturando as línguas. Eu Eu ainda moro. É. Exatamente. Então é uma outra carta na manga que a gente tem pra poder diferenciar e focar bastante, porque assim, é redundante um pouco, mas a gente tem que voltar porque sempre se conecta com o fato de ser um tempo indefinido, né? E de ter uma conexão com o presente. Com o presente. Quando eu digo for 3 years, eu não tô falando necessariamente quando eu comecei. Eu até poderia usar o since 2021, por Isso. exemplo, desde 2021, e aí a gente já entra em for e since. Isso. Já entra, nas The preposições. since it's a point in time, e for a period of time. Então, since ele tá ali marcando o começo Marcando um da tempo ação, exato. ponto exato, e o for é uma duração, É uma período duração, de tempo. exatamente. Isso, Que a gente pode usar tanto com o present perfect quanto com o simple past, isso. mas o significado muda completamente. Sim, dando o exemplo, por exemplo, da frase que você falou, I have lived in Rio for 3 3 years. years. I have lived in Rio for 3 years. Então, quando você usa a preposição for 3 years, você tá dando, né, essa é a duração de tempo de 3 anos. Já usando since, que não teria problema nenhum usar também, você poderia falar I have lived in Rio since 2020, por exemplo. Não teria problema nenhum. Aí você tá marcando o tempo que você começou aquela ação, entendeu? Aí o aluno pode falar, ué, mas o tempo, se eu falo since 2021, desde 2021, eu não tô marcando o tempo da ação? Ela não é mais indefinida, então? Então, na verdade, qual é a questão aí? A ação não terminou. Não terminou. Não terminou. Ela ainda tá conectada com o presente. Exatamente. Aí é a questão da conexão da ação com o presente, Uhum. que o Simple Past não tem. Perfeito, perfeito, perfeito. Maravilhoso. E, Então, e since 2020 também a gente pode... Tá, since 2020, mas quando? Do you know Foi when? exatamente Exactly quando? Você não when. sabe. Ela Ela Pode ter sido... começou e terminou, Uhum. né? Porque no Simple Past ela começa, termina, não tem conexão com o presente. Exatamente. Pode ter sido em janeiro, pode ter sido em julho. Você não sabe exatamente quando, exatamente a data, no dia tal, você não sabe. Mas tem uma diquinha que a gente pode usar se a gente quiser enfatizar essa questão da duração, da continuidade da ação, não é?
um outro tempo verbal, talvez, próximo O do present perfect. Present perfect O continuous. present perfect continuous nunca é tão Sim. fácil, nunca é tão raso, né? Exatamente, que aí já vem outra estrutura, já vem, né, Dava completamente um outro diferente. podcast. Dava um outro podcast, Mas só pra total. pincelar, a gente pode botar do I have lived pro I, I have been living. Aí a gente Sim. enfatiza que começou no passado e ela tá acontecendo continuando ainda. até hoje. Tem um exemplo que eu gosto muito, que mostra bem a diferença. Se eu falo assim, I have baked a cake. Uhum. How's the cake now? The cake is ready. Eu cozinhei um bolo, Vou comer o bolo. mas eu Tá tenho um bolo pronto. ali, tá pronto, vamos O bolo, comer. Vamos comer. Uhum. Agora, se eu falo, I have been baking a cake. Uhum. How's the cake? Is the cake ready? Não. Not yet. Not yet. Uhum. Aí o yet de novo. É. Ele sempre vai voltar. Ele sempre Sempre. vai Essas É. palavrinhas, elas são dicas, né? Que a gente pode usar pra saber. completamente. Às vezes, assim, maioria das vezes, nada, nunca é sempre, nunca é 100%, mas Sim. que elas vão, pode ser o present perfect, toma cuidado. Sim. Não é? É isso. Perfeito. Então, resumindo tudo, já aproveitando esse gancho, quais dicas que a gente pode usar pra poder mostrar que a gente precisa, talvez, usar o present perfect? A gente tem Vai. A gente tem essa noção já dos advérbios temporais, como already, Sim. yet, mas o que mais que a gente tem? Para mim, o principal é quando você não quer falar o quando não importa, o quando não é uma questão. Então, indefinite time in the past. Indefinite tempo time in the indefinido. past. Dá ênfase na ação, você quer dar ênfase naquela ação. Às vezes, numa conversa, tá tendo uma conversa com uma pessoa e você quer enfatizar uma ação que foi feita no passado, mas que continua tendo relevância no presente. Então, quando você quiser usar nesse contexto também, e o contexto também, eu acho que tudo na vida é contexto, né? Sim. Tudo. Quando Tudo na você vida é tem- contexto. Quando você tem uma ação que acabou de terminar, quando você tem uma ação que aconteceu repetidas vezes, Uhum. né? Quando você tá falando de duração também. Uhum. Uma ação que começou no passado e ainda, né, continua no presente, como o present perfect continuous que a gente falou agora. Acho que essas dicas, assim, os advérbios, usando already, yet, preposições since, for. É. Então, acho que essas São dicas as- são as principais. São as Sim. principais. É muito amarrado com a ideia também de, já que a gente não tem um tempo específico no passado, a gente tá falando sobre a nossa experiência de vida, né? Sim. E aí tem até nossos outros advérbios que a gente pode jogar, o ever, ever, you ever, never, uhum. nessa brincadeira. E É. eles são muito usados nisso. A gente vê em Muito. filme direto, tem até aquela brincadeira Muito. Never Ne- have I never ever. have I ever. Maravilhosa. Então a Uhum. gente tem, like, have you ever gone abroad? É. Você, alguma Alguma vez vez na na sua Experiência vida. de vida, né? Sim. Exato, perfeito. Então, o present perfect está muito mais amarrado com a experiência, com a Sim. ação, com o Exato. fato, o É. acontecimento, do que quando ele Sim. aconteceu. Uhum, Né? exatamente. Maravilhoso. Então, para finalizar, quem quer entender melhor o present perfect, colocar todos esses usos em prática, tem que fazer o quê? Primeiro de tudo, vir pro Matrícula. Brazos, Vem né? pro já. Brasil, ó. Já entra aqui, Vem pro Brasil. procura. Exatamente. Isso aí. Tem que vir pro Brazos, assim, ele vai... Vem fazer aula com a Sarah e com o Jack. Isso aí, Você que é vamos da lá. Ilha do Governador, assim, ter essa experiência no Brazos, né? Como a gente vem falando aqui no podcast, o Brazos, assim, ele vai deixar você muito confortável dentro de sala de aula para você entender como que você vai usar tudo, assim, não só o present perfect, mas todos os assuntos da língua inglesa, você vai ser exposto às situações que você tem que usar aquele determinado assunto, né? Então, esses macetes que a gente tem, essa coisa do go, went, gone, enfim, do already, yet, todos esses sinais que a gente faz, assim, não é coisa da nossa cabeça, né? Não. Tem todo um propósito, um Com estudo certeza. por trás, mas que, de fato, ajuda o aluno a entender. Uhum. E o present perfect é isso, assim, o uso da língua em sala de aula, também o aluno, né, ele com ele mesmo, em casa, a oportunidade que ele tiver de se colocar em situações para poder usar e entender aquilo, né, com série, filme, enfim, música. Tem que se expor à língua. Tem que se expor, Tem que- exatamente. Tem que vivenciar a língua inglesa, porque porque a gente fala muito isso. Não adianta cair nesse conto da decoreba. Uhum. É língua, a língua é viva, tem que Sim. vivenciar. E muda o tempo todo também. pois A língua muda o tempo A todo. gente no Brazos, a gente não acredita em decoreba. Quem fala que no Brazos a gente repete igual papagaio não conhece o nosso trabalho. Não conhece, né? A definitivamente. nossa repetição maravilhosa, inteligentíssima. Sim. O trabalho que a gente faz em sala é
incrível a gente dar experiência de vida para os nossos alunos, né? Experiência linguística. Então, assim, tem que vivenciar a língua. Exato. E para quem quer vivenciar a língua de uma forma assim, em primeira mão, como você falou, com filmes, séries e coisas do tipo, eu convido a todo mundo que está em casa para correr para o UCI Cinemas. Porque lá você pode ver filmes legendados, dublados, de qualquer forma, mas assiste legendado para dar um gás nos estudos. E aí não é só para quem quer ver filme. Para quem quer reservar uma sala de cinema para fazer uma reunião, para quem quer reservar uma sala de cinema para ter uma sessão particular, corre atrás, vai lá no UCI Cinemas. Perdão? Pedir alguém em casamento. Pedir alguém em casamento. Tem acontecido bastante. Tem acontecido né? bastante nos cinemas. O cinema virou, hoje em dia, uma área de eventos, né? Tá mudando muito, não só ver um filme é uma experiência toda. Então, corre lá, UCI Cinemas, que você pode encontrar tudo isso. E já amarrando com os estudos, não se esqueçam, gente. Quem tá no Brazerscast, quem tá escutando, já tá acostumado com qualidade de ensino. E juntinho do Brazerscast, juntinho do Brazers, a gente também tem a Universidade Veiga de Almeida, que a gente tá parceiraço com desconto exclusivo para pós-graduação 100% online com a qualidade lá em cima. É só correr e aí o desconto maravilhoso usando o código PÓSUVA47B vai ter 47% de desconto para poder fazer uma pós. Não é pouco, gente. Então corre lá, vai atrás também e aí assim, aproveitando o Present Perfect e a conexão do passado com o presente, I haven't eaten yet. Eu ainda não comi. E aí, já quando a gente sair daqui, a gente vai aproveitar esse ganchinho e vai lá na Usina Burger pra gente poder fazer um lanche legal. E todo mundo de casa não fica passando vontade, não. Entra aqui no link, vai atrás do @Usina Burger e usa o cupom BRAZAS20 pra você também ter desconto, ok? E aí não é só o pessoal de casa que vai ter coisa, não, tá? Porque a gente, pra poder retribuir um pouco dessa aula toda que a gente teve aqui, eu tenho alguns presentinhos, o Brazas todos têm alguns presentinhos pra vocês. Então, deixa eu pegar aqui, vamos lá. Primeiro, para nossa coordenadora Summer e para nossa incrível teacher Sarah. Thank you. Então, que chique. Além do nosso presentinho com carinho do Brazas, vocês também vão ter o desconto na hamburgueria e também ganharam ingressos para poder ir na UCI assistir alguns filmes. Bom. Trabalhar um pouquinho em inglês lá. Que delícia. Opa, Amei, muito obrigada. Thank you very much. Thank you so much. Eu que agradeço novamente a presença de vocês. Muito obrigado por toda essa aula que a gente teve aqui junto. Espero que o pessoal de casa tenha gostado também. Não se esqueça, se inscreve aqui no canal, comenta, compartilha, fala de outros tópicos que você gostaria de escutar aqui no Brazerscast e see you guys. Bye bye. Bye bye. Bye.